Uma empresa hoje que pode ter, que antes tinha uma equipe de 30 pessoas, hoje vai ter 10, vai ter 15. Ok? Ok. Mas você quer estar nos que estão fora ou nos 15 que vai ficar? Porque os 15 que vai ficar, vai usar a IA como aliado. Vai se juntar a ele. Eu garanto que é quem se juntou, quem se aliou. Mesmo muitas pessoas, se a gente for analisar os gráficos, existem pouquíssimas pessoas que usam IA hoje em dia. A gente que está no meio, a gente acha que todo mundo sabe usar. Mas não, quase que 1% da população que utiliza a inteligência artificial. Eu tinha a impressão que todo mundo usava também. Pois é, eu também. A gente imagina isso porque a gente está no dia a dia, tá diariamente fazendo pesquisa, utilizando, testando. E aí a gente chega nessa realidade desse número muito baixo de pessoas que usam. E a maioria dessas pessoas, elas usam da seguinte forma: a função de chat, por exemplo, faz pergunta, resposta. Cria um textinho. Cria um texto, gera um texto imagem referente a um assunto específico, gera uma imagem, atualiza a minha imagem de perfil. Eu uso basicamente só cloud hoje. Então, para tudo isso que eu falei, tudo que eu falei agora, vídeo, texto, imagem, ele faz? Faz. Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo uma transformação tão grande quanto a invenção da imprensa ou da internet? A inteligência artificial já escreve textos, cria imagens, produz músicas, responde perguntas, analisa dados, programa computadores e ajuda médicos, professores, empresários a tomarem decisão. Mas afinal, ela veio para substituir o ser humano? Ou ela veio para potencializar quem estiver disposto a aprender? Para conversar sobre esse tema fascinante, recebemos um especialista que acompanha de perto essa transformação e ajuda empresas e instituições de ensino a utilizarem a IA de uma forma estratégica, ética e principalmente produtiva. Prepare-se, porque esse episódio ele pode mudar completamente a forma de como você enxerga o futuro, como você enxerga a IA. Ela é sua aliada ou ela é sua inimiga? Porque toda grande revolução, ela começa gerando aquele movimento e depois ela vai gerar transformação. Seja muito bem-vindo, Márcio Wecker. Chiquíssimo esse nome, adoro esse nome. Muito bem-vindo, o cara da IA. Tô até com medo de conversar com ele, porque ele sabe muito. Eu sei que eu vou falar uma besteira, fazer uma pergunta, mas vamos em frente. Tô aqui para isso, para perguntar e para aprender, bem como você. E aí, Márcio Wecker, como é que você explica hoje pra gente? Aliás, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e vamos conversar sobre IA. Não fique nervoso, porque aqui tá tudo leve, ok? Tá pronto para essa viagem? Perfeito, prontíssimo, Mônica. Então vamos em frente, de uma forma breve, bem cirúrgica, o que é a inteligência artificial hoje, com todo o conhecimento, toda a bagagem que você tem? Simplesmente, o que é uma IA? Olha, de uma forma bem simples, a gente pode dizer que a IA ela é um assistente que nos auxilia em algo que muitas vezes é repetitivo, é algo, como é que eu posso dizer? Mecânico. Mecânico, isso, que tira de nós aquela demanda de você estar ali fazendo coisas que muitas vezes tiram a oportunidade de você pensar, de você criar, de você executar aquilo que realmente importa para o ser humano, né? Então, resumindo assim, a IA, ela basicamente é um assistente, né? Que te libera para você criar, ser criativo, ser pensante, né? Que é o que nos torna humanos. Vamos guardar essa palavra assistente. Eu acho que essa palavra, ela é bem interessante para a gente ter guardado. Eu lembro, eu acho que tem o quê? Uns 30 anos... tempo. Logo quando surgiu a internet. Fazia aquele barulhinho, tu lembra? Eu faço uma comparação. Naquela época, a gente ficou muito assustado com aquilo, tudo era novidade, e a gente queria usar. Você consegue fazer um paralelo, um comparativo de quando surgiu a internet, lá atrás, hoje com esse advento, esse movimento da IA? Sim, com certeza. Basicamente, a gente pode considerar isso como duas revoluções, né? Teve a primeira revolução industrial lá atrás, e depois a revolução tecnológica, e agora a revolução da inteligência artificial, né? Mas essas duas em específico, a gente pode ter um comparativo muito semelhante entre essas duas revoluções, né? Mas tem uma diferença que ela tem
causa um impacto muito grande, que é a velocidade com que isso muda, com que isso avança, né? Lá atrás, como você mesmo falou, para você ter uma conexão de internet, ou você esperava para o sábado, ou você esperava depois da meia-noite. Madrugada. E você tinha que esperar ela conectar, fazer aquele barulhinho que todo mundo conhece, o barulhinho, né? Isso marcou gerações. E a inteligência artificial hoje, ela vem o oposto disso, ela avança com uma velocidade incrível, né? E o que a gente aprendeu ontem, o que a gente buscou, o que a gente estudou, hoje já pode ter mudado. O que a gente sabe hoje, amanhã já pode ser totalmente diferente. Já é, na verdade, né? Já é, agora já está tendo avanços, já está tendo novos modelos, novas fontes de dados que deixam esses modelos que existem hoje, que a gente conhece, cada vez mais robustos, cada vez mais autônomos, né? Isso é preocupante? A gente se preocupa, às vezes, a que patamar isso vai chegar, né? Vai se tornar tão autônomo que ela mesma vai se programar, que ela mesma vai se evoluir sozinha, sem necessitar da interação do ser humano? Hoje isso é uma preocupação para você? Você que estuda bastante o tema, está sempre acompanhando a evolução, você para pensar nisso? Eu paro para pensar e até algum tempo atrás, eu não vou dizer, a gente não pode falar meses, porque é tudo instantâneo quase, né, nesse sentido. Mas algum tempo atrás, eu lembro que eu fiz uma postagem que até teve uma certa polêmica, que eu comentei que logo a inteligência artificial, ela mesma, iria se autoprogramar, iria se evoluir, com base em todas as fontes de dados que ela tem, com base em tudo que ela aprende, né? E ela vai se alimentando. Ela vai se alimentando. Muitos falaram, não, isso é loucura, isso não existe. Só que teve um filme, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele foi lançado em 2024. E esse filme mostrava, ele gira em torno de uma grande empresa que fabrica robôs humanoides, né? E chegou a um ponto que esses robôs, eles começaram a se autoprogramar, né? E aí fugiu do controle. Então, isso lá em 2024, quando estava iniciando o boom da inteligência artificial que a gente conhece hoje, né? Então, às vezes a gente para pensar, será que isso mesmo é uma utopia ou é uma realidade que a gente vai enfrentar amanhã, depois da manhã, sabe? Então, assim, me preocupa de certa forma porque isso envolve muitas questões de segurança, de ética, né? Que é o que eu sinto que falta um pouco ainda regulações em relação a isso, sabe? Porque mesmo muitas pessoas, se a gente for analisar os gráficos, existem pouquíssimas pessoas que usam IA hoje em dia. A gente que está no meio, a gente acha que todo mundo sabe usar. Mas não, é quase que 1% da população que utiliza a inteligência artificial. Eu tinha a impressão que todo mundo usava também. Pois é, eu também. A gente imagina isso porque a gente está no dia a dia, está diariamente fazendo pesquisa, utilizando, testando. E aí a gente chega nessa realidade desse número muito baixo de pessoas que usam. E a maioria dessas pessoas, elas usam da seguinte forma, função de chat, por exemplo, faz pergunta, resposta, pergunta simples, resposta. Cria um textinho. Cria um texto, gera um resumo imagem referente a um assunto específico, gera uma imagem, atualiza a minha imagem de perfil. Já entra um pouco no assunto do hype, né, que a gente pode abordar também, mas para a gente ver que tudo evolui muito rápido, então essa parte da ética é uma coisa que me preocupa, né? A parte da autonomia da IA, ao mesmo tempo que ela me preocupa, eu vejo assim que é algo que não tem como a gente fugir. Ao mesmo tempo que preocupa, ela é muito resolutiva, você sabendo usar. Sim. A gente estava conversando minutos antes da gravação e a gente estava tomando café e ele me falou de uma IA que eu não conhecia, que eu nunca ouvi falar e que ela faz absurdo. Então, assim, como você falou de 1% da população usar,
usa também 1% das possibilidades de inteligências, de ferramentas, e ainda menos ainda do recurso que ela oferece. Então, assim, a maioria usa como uma caneta Bic e você tem uma Montblanc na mão. Exato. Fazendo um comparativo. Exatamente. Porque a maioria usa simplesmente um chat GPT, o Gemini, aquela coisa básica de escrever um e-mail, de fazer um post, de gerar uma imagem. Mas uma coisa que eu estava conversando com ele que me deixou perplexa, que é a questão do você pode usar IA para ser o seu cérebro. Sim. Ele é um segundo cérebro, é um HD externo, e ele vai ser o teu auxiliar. Chegamos de novo na palavra assistente. A IA vai funcionar como teu assistente. Mas vamos lá, nem tudo que viraliza é tendência, né? Sim. Hoje na IA, o que é hype e o que é realidade quando a gente fala de IA? Uma coisa que, logo que surgiu, o que a gente vê nas redes, o que vê muitas pessoas postando, a inteligência artificial, ela faz mágica, ela resolve o seu problema, ela tira a sua dor, você não precisa mais fazer nada, enfim. Isso são promessas, né? A gente sabe que hoje todos os nichos, nas redes é muito variado isso, a questão de promessas, né? E a inteligência artificial não seria diferente. Hoje é um dos nichos mais comentado, mais postado, né? E o hype, ele tem essa visão, né? Ele vai por esse lado mais de algo mágico, né? Que algo que resolve tudo sem ter um pensamento crítico, sem ter um pensamento analítico por trás, né? O que é totalmente diferente da realidade. Porque até mesmo nessa porcentagem de pessoas que usam a IA, muitas delas usam dessa forma por causa do hype, né? Porque esses especialistas que a gente vê por ali, eles dizem que a IA é isso, então as pessoas vão e fazem e acham que estão usando o maior potencial que a IA pode dar. E aí, por outro lado, tem a realidade, onde você começa a usar o que realmente a IA em si, ela pode trazer para você, reduzir custos, otimizar processos. Tempo, principalmente. Planejar. Né? Porque aí é aquilo que a gente estava conversando sobre o cérebro, né? Porque uma coisa que impacta bastante hoje é a questão do próprio custo da IA. A gente tem acompanhado que isso tem elevado bastante, tem muitas big techs que estão preocupadas com isso, estão tomando atitudes drásticas até em relação a isso, mas essa questão do segundo cérebro é você não ter que, em toda a interação, ter que contextualizar ela do zero para algo que você já havia iniciado. Né? Por exemplo, eu iniciei um projeto X, eu estou na metade dele, mas eu parei lá de conversar ou vou iniciar um novo chat lá, e aí eu contextualizo ela do zero, tudo de novo sobre aquele projeto. E isso vai gerando tokens, vai gerando custo. Né? Então, se você tem... eu gosto de chamar de cérebros porque é onde a gente deixa toda a informação. É o que a gente tem. Você vai criando a memória dela. Você vai criando... alimentando a memória. Como se fosse criar pastas. Né? Você cria uma pasta para o projeto 1, uma outra para o projeto 2. E toda interação, você busca essa informação e essa análise a partir desse dado, né, desse segundo cérebro que a gente chama. Então, dali por diante, você pode dar continuidade, você pode começar outras demandas relacionadas a esse projeto, enfim. Entender como otimizar também o uso da IA. Entende? A IA, ela não vai resolver 100% do teu problema. Mas vamos lá, para fazer isso, você concorda comigo que eu preciso ter um cérebro por trás. Eu preciso ter uma mente... Eu preciso ter inteligência, ter uma mente analítica, eu preciso ser crítica para construir isso. Então, não é simplesmente a IA faz tudo e vai substituir as pessoas. Não. Ela precisa ser bem programada, ela precisa de uma pessoa inteligente demandando, alimentando essas pastas. Sim. Então, não é simplesmente, a partir de agora eu vou usar a IA e tá tudo certo, ela vai fazer tudo por mim. Não é bem isso. Esse é o principal erro do hype, né? A gente entende que a IA ela precisa de orientação, contexto e principalmente direcionamento. Sem esses pontos, ela só vai
talvez acelerar ainda mais algo que você já começou errado. Entende? Se você tem algo que falta um contexto exato, que falta informação, se para você mesmo está confuso e você acha que a IA ela vai clarear isso para você, muitas vezes ela só vai acelerar esse erro. Ela não vai resolver o erro. Porque ela precisa ser esclarecida. Exatamente, ela precisa do contexto. Quando ela não tem contexto, ela cria. Quando tem lacunas de informações em determinada solicitação que você traz para ela, o que ela vai fazer? Ela vai preencher essas lacunas. Da onde ela vai tirar a informação para preencher isso? Do contexto da conversa, do que você anexou nessa conversa. Que termina sendo suposições. Achismo Muitas dela, vezes, né? suposições. Aí a gente chama isso, que o pessoal costuma chamar de alucinações. Né? Tá. Então, assim, isso já entra na questão de engenharia de prompt, né? Você estruturar uma solicitação, falando de chatbots, né, por exemplo, que hoje, quando a gente fala inteligência artificial, a maioria das pessoas relaciona com chatbot, né? Então, falando em relação a isso, o contexto, o direcionamento é a base, né? Se você preenche todas as lacunas possíveis do que você quer como resultado, ela vai agir em cima daquilo, né? Com todas as redes neurais dela, com todo o aprendizado. Hoje, a gente tem chatbots, por exemplo, que você não precisa colocar um currículo seu dentro dele e pedir para ele falar algo sobre você. Por quê? Todas as conversas que você já teve com essa ferramenta, se você abrir um novo chat e pedir uma análise, ele vai te trazer um resumo sobre você, com base no que você interagiu. Né? Então, assim, a gente vê que no início isso não era possível, né? A gente hoje vê que tudo tá evoluindo. É uma briga, é uma concorrência entre as big techs, né, que a gente vê no mercado hoje, de quem fica na frente no mercado, né? A gente sai ganhando com isso? Sim. Sim. Porque eles estão sempre querendo ser melhor. Sim, um quer ser melhor que o outro e trazer mais benefício para quem usa, para o usuário. Né? Porque, veja, a gente está falando assim, ó, o boom mesmo da IA, eu acho que tem 3 anos. O grande boom. Sim. Aquela coisa, a explosão. Mas, assim, você que estuda muito isso, a gente já tem esse tema de IA já tem muito tempo. Que tu tem conhecimento, tem pelo menos quantos anos? Uns 10? Desde que o termo IA surgiu, ele surgiu com um computador chamado Deep Blue, que me fugiu o ano agora. Mas tem mais de 10 anos, não tem? Muito mais. Muito então, mais. Vê, esse é um tema muito mais antigo do que a gente imagina, verdadeiramente. E que lá no início era tratado muito sobre as redes neurais, né? As interligações de dados e como que eles conseguiriam fazer uma máquina, um computador, pensar como um ser humano. Na época, essa era a ideia deles. Né? Tanto que o Deep Blue ele foi criado e o primeiro teste dele foi em um jogo de xadrez, com um campeão mundial da época lá. E tanto que esse computador ganhou esse jogo de xadrez. Né? Então, ali já existia esse termo, inteligência artificial, mas eu acredito que assim, ele não evoluiu antes, porque a gente não tinha a tecnologia, não tinha a internet, principalmente, naquela época não existia internet. Ah, entendi, verdade. Não existiam as conexões que a gente tem hoje. A rede facilitou muito, né? Demais. Se alastrar isso aí. A própria tecnologia, o que é usado hoje como matéria-prima nos data centers, nas GPUs, que fazem toda a parte das redes que transformam os dados em informações e em velocidade para que a gente tenha essas respostas tão rápidas nesses LMs, foi o que fez esse boom ser agora recentemente. Né? Porque assim, a tecnologia, ela cresce exponencialmente, isso é fato. Agora, nem sempre nós, cérebros humanos, a gente acompanha na mesma velocidade. Agora, uma curiosidade. Nesse tempo que você está estudando, que você está se especializando em IA, o que foi que mais te surpreendeu? Tem uma coisa assim que você disse, uau, que te surpreendeu bastante.
Olha, teve muitas, mas a principal é a democratização do acesso à informação, né? Porque antigamente existiam grupos fechados que debatiam, discutiam, conversavam, até eu diria saíam para conversar, E hoje não. Hoje qualquer pessoa, eu digo qualquer pessoa mesmo, consegue colocar uma ideia em prática, consegue estruturar uma ideia, seja de sistema, seja de aplicativo, qualquer tipo de estrutura que você imaginar, né? Qualquer pessoa colocando um resumo do que ela imagina, do que ela pensa, ela consegue ter acesso e materializar isso. O que até 3, 4 anos atrás Era inacessível. era inacessível. Era só esse grupo fechado que conseguia tornar realidade, digamos, esse tipo de coisa, né? Pegando esse teu gancho de grupo, na tua opinião, qual o setor que está sendo mais afetado pela IA? Hoje, eu acho que é bem nítido isso, é a área da tecnologia. A parte de TI, o pessoal de informática que a gente chama. Eu diria não só a parte de TI, né? Mas em uma escala de áreas, eu acredito que a TI, a tecnologia, ela esteja no topo. Só que aí vem um porém. O conceito de afetar, né? Porque quando a gente fala afetando, parece, ela vai substituir os programadores, vai substituir as equipes de TI. Eu não vejo nesse sentido. Esse afetar, que eu vejo o conceito disso nesse contexto, é otimizar a forma de trabalho, de como você fazia antes. O que você levava 6 meses, você levar 1 semana para fazer. Né? Porque aí entra mais uma vez, muitos eu sei que vão discordar disso, do conceito de assistente que eu vejo na IA. Né? Mas é uma coisa que eu vejo no dia a dia, no jeito que eu uso, né? Que essa velocidade que ela trouxe, né, para esses profissionais. E existe resistência, existe muito. Aí é que tá. Né? Você encara como velocidade. Mas eu acho que a grande questão aqui para a gente discutir é que, eu não sei se é a maioria, mas uma boa parte de determinados profissionais, de determinado nicho, tem resistência pela questão da substituição. Sim. Então, assim, essa palavra substituição eu ainda acho muito pesada. Porque eu acho que tem aquele velho jargão, aquele velho ditado. Se você não pode com ele, junte-se a ele. E eu acho que com a IA você tem que usar muito isso. Se você não pode, não adianta. É caminho sem volta. Não existe uma empresa hoje que pode ter, que antes tinha uma equipe de 30 pessoas, hoje vai ter 10, vai ter 15. Ok? Ok. Mas você quer estar nos que estão fora ou nos 15 que vai ficar? Porque os 15 que vai ficar, vai usar a IA como aliado. Vai se juntar a ele. Eu garanto que é quem se juntou, quem se aliou. E usou a IA como ferramenta, como assistente. E como você falou, uma determinada atividade que você faria antes, um projeto de 60 dias, hoje você faz em 1 semana. Se brincar, dependendo do projeto. Tô certa? Sim, tá certíssima. Isso entra muito na questão do medo do novo, né? Lá na Revolução Industrial, por exemplo, as pessoas ficaram com medo, as máquinas vão substituir o nosso trabalho. Teve pessoas que, na história, se a gente for recordar, que fizeram motins, fizeram grupos, foram quebrar máquinas, porque essas máquinas iriam substituir o trabalho deles. Na Revolução, quando chegou a internet, muitas empresas, eu não vou usar a internet, nunca precisei usar, não vai ser agora que eu vou usar, sempre trabalhei assim, aí fica na velha síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Morrer assim, né? Mas aí, com o tempo, agora a gente está na revolução da inteligência artificial. Como eu disse antes, a gente que está no meio, acha que todo mundo sabe o que é, que todo mundo utiliza e utiliza da maneira correta. Só que tem muita gente que resiste por quê? Porque é algo novo, algo que não conhece ainda. Muitas vezes nem usou. Essa semana teve uma professora que me chamou e disse assim, tem uma colega minha que gerou uma imagem muito legal para usar com os alunos dela. Você sabe
que chat que gera isso? Porque ela disse que usou um chat. Só que ela paga para usar esse chat. Que chat é esse? Aí eu olhei a imagem, né? Aí era gerada pelo GPT, né? Da OpenAI. Aí eu disse para ela, ó, você pode usar esse aqui. Eu mandei o link para ela. Esse aqui é um chat de IA, né? Você coloca ali o que você precisa. Uma imagem com uma descrição básica, né? Com o assunto X da sua turma, da sua disciplina, quem você quer atingir, qual a idade dos alunos. E aí eu já fui estruturando um prompt para ela, né? Dando contexto. Porque é diferente de você falar assim, gere imagens para a minha turma. Ele vai gerar todo tipo de coisa que você imaginar. Eu já tive demanda que o prompt era maior do que a resposta que ele ia dar. De tão grande e tão completo que eu faço o prompt. Para você gerar uma imagem, às vezes, do jeito que você quer, o prompt ele é enorme. Exato. Porque você precisa minuciar os detalhes de tudo que você quer. Detalhadamente, E aí sim, ele vai trazer... É muito difícil garantir que 100% que ele vá trazer aquilo que você quer, né? Mas quanto mais estruturado, mais detalhado, mais próximo do resultado que você deseja, isso chega, né? Eu acho que a pergunta não é quem vai ser substituído, é quem vai aprender a evoluir junto com a inteligência artificial. Eu acho que esse é o verdadeiro raciocínio de um profissional que quer acompanhar o mercado, que tem que acompanhar. Então, você não vai pensar, eu vou ser substituído. Não, eu vou evoluir com ela. Se ela evolui, eu vou junto, eu aprendo. Mas você também acredita que a IA, ela vai eliminar alguns empregos, ok? Mas ela também cria novas oportunidades profissionais. Sim. Onde você enxerga isso de uma forma muito clara? Olha, tem muitas áreas, por exemplo, áreas administrativas, áreas de responsável por documentação, por análise de documentação, análise de contratos. São as que a gente mais vê possibilidade. Eu não diria eliminar esses empregos, eu diria reformular, né? Trazer um novo formato de trabalho relacionado a isso. Porque aí, novamente, a gente entra naquela questão, a IA ela não faz mágica. Não basta simplesmente você demitir todo mundo no escritório, jogar uma IA lá dentro que ela vai fazer o trabalho. Isso não existe. Entende? Ah, mas eu projetei um agente aqui incrível, ele faz tudo sozinho. Pode ser, mas precisa ter alguém que valida essa saída, essa entrada. Né? Entrada e saída do quê? Dos dados. Como que esses dados entram? Esses dados são dados claros, são dados limpos, que a gente chama. Né? A gente tem uma máxima que a gente usa na tecnologia que quando entra lixo, sai lixo. Uhum. É o que quer dizer, se o dado está tudo bagunçado, está todo errado... Não vai sair bom. Vai sair todo errado, entende? Ah, mas o meu prompt diz, analise os dados e ajuste de acordo com lei XX. Se tiver lacunas, ele vai preencher com o que ele achar que é a lei, é a informação. Então aí está um grande perigo. Principalmente quando você vai falar sobre da área jurídica, que é uma das áreas também que está sendo muito implementada a inteligência artificial na questão de análise de contrato, na questão de defesas, de juízes, enfim. Ó, que doido, né? A gente está chegando num ponto que saber fazer a pergunta é mais importante do que você ter a resposta. Sim. Vê que louco. Sim. Você falou uma coisa que eu estava pensando exatamente nisso. Eu já vi algumas situações em noticiário de sentenças de juiz falando que estão fazendo por IA. Sim. Um dia desse saiu uma reportagem. Mas aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu estava pensando em algumas profissões. Um advogado, para fazer uma defesa, ele alimentar um agente da forma correta, ele tira de letra em minutos. O próprio juiz, parte de juiz, a área do direito, a IA facilita muito a vida, mas muito. Eu sei que isso é polêmico, que muita gente não vai aceitar, vai dizer que não, ok, mas a gente vai precisar de um advogado para ir para uma audiência, para a oratória,
Aí a gente chega na comunicação. Isso sim faz a diferença. Você tem uma boa oratória, tem uma comunicação não violenta e assertiva. Mas documento, laudo, contrato, sentença, só lamento. Sim. Concorda comigo, Márcio Wecker? Os advogados vão tudo pegar nós, viu? Mas vamos lá. Exatamente. É um assunto polêmico e perigoso. É polêmico, né? mas eu acho que é uma tendência. A gente não pode negar. Sim. Aí a gente entra na questão do seguinte. Como que eu uso a inteligência artificial? Aí a gente entra em ética, entra em segurança, entra em bom uso, né? Porque uma coisa é aquilo de novo, eu bato sempre na mesma tecla, é você usar a IA como um assistente para te ajudar a fazer uma análise de um caso, analisar uma possível defesa, analisar pontos que você pode usar numa possível defesa, numa possível acusação. Agora, usar a IA para fazer o que eu vi agora... Se eu não me engano, foi ontem. Eu vi numa rede social, numa audiência online, o advogado, o que ele fez? Ele gerou toda a defesa com IA, né? Eu não lembro se foi o GPT ou o Gemini, mas gerou toda a defesa. Depois, ele gerou todo o áudio, a narração desse texto gerado, e na hora da audiência, ele simplesmente deu play. Sério? E ficou lá. Ficou olhando enquanto a narração fazia a defesa. Ou seja, será que ele realmente parou para avaliar o que a IA gerou como defesa, os argumentos que ela utilizou, as leis que ela se embasou, para chegar numa audiência e confiar tanto assim, sabe? Eu não sou da área jurídica, né? Mas eu sei que a IA ela pode alucinar, se eu deixar lacunas, que ela pode cometer erros, isso é um fato, que a validação humana ela é essencial. Então isso é preocupante ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo, uma preocupação que eu acho que, com certeza, o nosso poder legislativo já deve estar atento a isso. A gente precisa legalizar muita coisa. Sim. A gente precisa ter lei do que pode, do que não pode, até onde vai, onde não vai. Porque, por exemplo, se o advogado colocar um negócio desse na audiência, ele encontrou alguma brecha na lei que pode. Ou omissão. Porque as nossas leis, elas são muito antigas. Nosso sistema de lei, o direito penal, o constitucional, o direito civil foi atualizado agora há pouco, mas o direito penal, sobretudo, é muito antigo. Então, assim, a gente vai precisar de muita atualização, já tendo como base esse tipo de ação, de atitude. Sim. A gente ainda não tem lei que nos proteja dessas coisas. A regulamentação, ela vai muito de encontro à ética, mas a regulamentação, ela é muito necessária não só para esse tipo de caso, mas para todo o uso das pessoas, da forma que utilizam, os deepfakes gerados que a gente vê por aí, porque hoje você vê um vídeo, é difícil você falar, não, isso é real ou isso é fake. Aí eu te pergunto, no ano eleitoral, se você diz que apenas 1% da população usa IA de uma forma como ferramenta de trabalho, a maioria, como é que eu vou distinguir o que é um vídeo? Porque é muito real. É muito real. Exatamente. Então, hoje, esse ano, por exemplo, que é um ano eleitoral, é muito, muito sensível esse tema. Por isso que eu digo, o TRE vai ter que estar muito em cima, muito atuante, porque é complicado, é complicado. A manipulação é complicada, porque você pode manipular para o mal também, né? Não, com certeza. E, assim, esse assunto ele é bem complicado de você abordar, mas é um fato que comprova essa porcentagem que a gente tem de pessoas que utilizam inteligência artificial. O ponto que comprova isso é a quantidade e a velocidade que uma fake news ela é disseminada. Né? A gente tem hoje muitas ferramentas interessantes que fazem a varredura dessa informação e verifica se ela realmente é um fato ou é um fake. Né? Isso foi um avanço muito importante também. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, nesse assunto a fundo hoje, mas é algo que realmente, Mônica, comprova que muitos não conseguem, a gente não consegue distinguir muita coisa, o que é real, o que é fake. Então, imagina as pessoas que muitas vezes ouviram em algum jornal, ou algo na TV, ou propriamente na rede social, falou sobre inteligência artificial, mas nunca usou, não sabe, então, obviamente, ela não vai conseguir distinguir o que é um fato e o que é um fake. Hoje você atua num grupo educacional
onde o seu foco básico, você respira IA diariamente. Então, o seu papel hoje é estar antenado no último grito da moda de IA. Você sabe, você está sempre acompanhando o que está saindo no mercado. Ele fala nomes de IA, porque para mim eu só conheço alguns, os famosinhos, sabe? Mas ele fala nomes que eu nunca nem ouvi falar. Então, assim, de uma forma mais básica, mais cirúrgica, na sua opinião, para uma empresa começar, para ela começar a dizer assim, não, eu vou agora me aliar a isso, eu não posso com ela, eu vou me aliar. Quais são as ferramentas básicas por onde as empresas, uma empresa pequena pode começar implementando o uso de IA de forma consciente e inteligente para otimizar os recursos, os processos, o tempo, desenvolver pessoas? Muito legal, muito importante essa tua pergunta, Mônica, porque, como você disse, eu atuo há um tempo já e a gente tem diariamente feito testes, pesquisas, uso de ferramentas, não só uso de ferramentas, né, mas estruturando ferramentas também. E se eu pudesse dar um conselho hoje para a empresa de qualquer tamanho, pequena, grande, primeiro tenha claro o processo da sua empresa. O que eu faço, como eu faço e para quem eu faço. Se eu tenho isso claro, eu sei aonde eu posso usar a inteligência artificial. Só que antes disso eu preciso entender o que ela pode fazer por mim, né? Hoje, ferramentas como o ChatGPT, o Gemini, o próprio Claude, que na minha opinião, o topo do mercado hoje, você consegue otimizar operações do dia a dia que são muito manuais, né? Você consegue otimizar isso tranquilamente. Ah, mas eu não sou especialista, eu nunca usei, né? Eu quero começar a usar agora. Beleza. Processo claro. Começa pelo ChatGPT, mostra para ele o seu processo. Apresenta a tua empresa para ele, de uma forma direta. Isso, cria uma persona para a sua empresa dentro do ChatGPT. E aí você começa a dar os comandos. Hoje ela é assim, eu gostaria que ela fosse assim. Quais são as ações que eu preciso tomar como gestor, como diretor, como gerente, né, ou como líder de equipe, para que eu consiga atingir esse objetivo, né? Então é um começo básico, um começo simples. Depois você migra para o cloud, você cria um projeto, você utiliza as ferramentas para criar talvez uma aplicação interna da tua empresa para automatizar um processo, integrada com uma API de inteligência artificial, seja da OpenAI, seja do Google, seja da Meta, enfim. Mas aí você já vai escalando. Você vai criando intimidade com ela. Você vai conhecendo, vai se tornando uma pessoa... É uma paquera, até chegar no casamento. Você vai ter que se apresentar, dizer o que é que você gosta, quais são os seus planos, por onde você vai começar. É um verdadeiro relacionamento, onde você vai se apresentando e dizer quais são os seus sonhos, digamos assim, para a empresa. E hoje, nas empresas, como é que você vê a relação de inteligência? Essa pergunta é mais difícil, mas vamos lá. Qual a relação que você vê entre a inteligência artificial e desenvolver pessoas? É uma pergunta profunda. Como é que você enxerga isso? Vamos lá, você... O que foi que você percebeu no seu desenvolvimento depois do uso verdadeiro da IA? Porque hoje tudo que você faz é IA, com IA, tudo, no seu dia a dia. Então, assim, qual é o profissional Márcio hoje e aquele profissional de 5 anos atrás que não usava? Como é que você se percebe hoje? A IA em si, ela trouxe uma oportunidade muito grande de aprender de uma forma mais fácil. Porque se a gente for olhar para a questão da educação, com a inteligência artificial a gente consegue nivelar formatos de aprendizagem, né? É o que a gente, muitos professores têm até dificuldade hoje em sala de aula, né? Entender os níveis e os formatos de aprendizagem dos alunos, né? Para você não ter um padrão único da forma com que você ensina. Entender que cada aluno tem uma percepção único, diferente. Tem uma percepção diferente. E a IA, ela auxilia muito nesse processo, né? Ela consegue te dar
opções, te dá formas de como aplicar isso, né? Que antes você tinha que parar, tinha que ficar uma semana estudando, tinha que conversar Ela com te dá o recurso. pedagógico. Ela te dá todos os recursos que você precisa, né? Mas, voltando à sua pergunta, para mim, o principal impacto foi esse, né? De eu conseguir absorver as coisas de uma forma que eu consiga ter um entendimento mais rápido e mais claro. A gente tem, por exemplo, o Notebook LM do Google, que você insere qualquer informação lá dentro, qualquer link do YouTube, qualquer livro, e ele vai te ensinar da maneira que você sabe aprender, digamos assim, né? É até estranho dizer isso, mas cada um tem uma forma de aprender, isso é um fato. E aí depois, quando você começa a entender sobre isso, a forma com que você aplica, que você entende o jeito, não seria 100% correto, porque nem todo mundo sabe 100% como usar corretamente, né? Mas a gente tenta se aproximar todos os dias. Para mim, otimizou muito mais o meu trabalho, a minha forma de trabalhar, mas principalmente eu consegui tirar muita ideia do papel. Não só do papel, mas da própria cabeça mesmo. Que eu só pensava em muita coisa. E hoje eu consigo ter isso materializado, palpável e, principal, comercializável, né? Então, quando você chega nesse nível, poxa, a IA, ela me oferece isso e às vezes eu não estou utilizando nem 10% da capacidade dela, sabe? Às vezes dá uma angústia, a gente queria ter mais tempo pra ficar ali. Não dá nem vontade de dormir, né? Exato. É engraçado e tem muita gente que tem medo. A gente fica numa fome disso, de aprender, Eu quero mais, vamos eu criar, posso vamos mais. fazer isso, vamos fazer aquilo, eu quero fazer agora. Mas aí a gente lembra que a gente precisa dormir, que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa ter um hobby diferente, não dá para viver só da IA. Mas é engraçado, mas é uma realidade, né? Não é um futuro, é hoje, a gente está vendo isso, está vivendo isso. E a gente precisa andar junto com o mercado. E assim, pelo que a gente conversou, complementando a tua resposta, eu vejo que você passou a desenvolver coisas, atuar em nichos que antes você não tinha recurso para atuar, você não tinha a competência, a formação, o conhecimento. Então, hoje, com o conhecimento do curioso, porque você é uma pessoa curiosa, então, para mexer bem com a IA, tem que ser uma pessoa curiosa. Sim. Uma pessoa que busca, que estuda. Você, como um curioso hoje, você consegue fazer coisas incríveis, mas que você não faria sem a ferramenta. Exato. Então, acho que complementando a tua resposta de quem é um profissional Márcio do passado e o profissional Márcio de 5 anos atrás, não se imaginaria que desenvolvendo um programa. Jamais. E hoje você tem condições de conversar tete a tete com um programador. Sim. Tem muitas questões, muitos termos técnicos que eu ainda não entendo. Sim, ok. Mas hoje isso está democratizado, eu consigo entrar nesse grupo. Eu consigo entrar nessa roda de conversa. Isso é bacana. Entende? Quebrou aqueles grupinhos, aqueles nichos, aqueles semideuses que tinham em várias profissões. Isso é polêmico, Mônica. É polêmico, eu adoro uma polêmica, mas a gente quebrou. Não, realmente é um fato isso. Tinha profissionais no mercado que eram deuses, caríssimos, só eles sabiam, só eles faziam, cheio de caixa preta. E a IA, ela veio para democratizar. Acessibilidade, ela deu acesso. Essa palavra eu gosto muito dessa palavra, acesso. É dar acesso. E isso, a gente tem que ser muito grata à IA. A IA, ela deu muito acesso. Sim. Então, para quem quer construir, para quem tem ética, para quem é do bem, para quem é curioso, voa, vai embora. Exato. Vai embora. Pegando a tua gavetinha da educação, que é o tema um nicho que eu gosto bastante, porque educar, ele nunca foi transmitir o conhecimento. Eu não gosto daquele educador que só fica vomitando conteúdo. Eu acho que você tem que estimular o aluno a ser protagonista, desenvolver o seu raciocínio, desenvolver o pensamento, o despertar do pensamento. Na sua opinião, você que atua de uma forma muito forte na educação, como a IA está transformando a educação? Principalmente nesse entendimento do professor de quem ele tem ali na frente dele para ensinar, para trocar conhecimento. Eu acredito muito nessa troca.
independente do nível acadêmico das pessoas, todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender, sempre. Isso é um fato que eu acredito muito. Mas não só professores, mas as próprias instituições. A IA, ela trouxe possibilidades que antes a gente não tinha, de você criar ecossistemas que trabalhem em prol do melhor aprendizado para esse aluno, de você entender o que eu dizia antes. A escola, ela consegue entender mais como que esse aluno aprende, em que nível do ensino ele está, né? E que formatos seja atividades, seja avaliações, são possíveis para que eu consiga impulsionar esse aluno, né, para ter cada vez um aprendizado melhor. Provocar eu vejo que é muito mais provocativo para os docentes, né, porque muitos têm medo, o fato é esse. Né? É a nossa realidade, é bem a realidade. Porque a geração hoje que está nas escolas, criança, adolescente, a gente diz assim, é uma geração que praticamente nasceu conectada já. Sim. Então, o medo que existe muito na questão das escolas é que o aluno, na maioria das vezes, ele sabe usar a tecnologia melhor do que o professor, do que o coordenador, do que o diretor. Isso é um fato. Não tem como a gente ir contra isso, né? Mas é por isso que eu digo que a IA na educação, ela serve como um apoiador desse professor para a sala de aula, porque ele vai trazer formas com que esse professor equilibre esse conhecimento do que ele pode oferecer e do que o aluno pode achar atrativo no aprendizado. Atividades diferentes, né? A gente sempre fala, é difícil engajar o aluno dentro da sala de aula. Ele vai ter que engajar o aluno com vivências práticas, com a experiência de vida dele, despertar o aluno para o protagonismo, para o aluno criar a história dele, de vida, construir o saber dele, porque assim, você tem uma forma de aprender, eu tenho outra. Se numa sala com 20 alunos, cada um tem uma percepção diferente do que está escrito no quadro. Cada um é de uma forma diferente. Sim. Então, o papel do professor é conseguir valorizar todas essas visões e estimular eles a ter a busca pelo conhecimento. É o mesmo conhecimento para todos? É. Uhum. Mas cada um vai desenhar de um jeito. Sim, e aprender de um jeito. E aprender de um jeito. Então, esse é o grande desafio do professor. Sim. Ter o olhar diferenciado. Eu trabalhei muitos anos na área de tecnologia educacional, em educação básica, depois para educação superior. E uma pergunta que muitas vezes eu ouvi era: qual tecnologia a gente vai usar hoje na sala? Qual tecnologia a gente vai usar semana que vem? Eu sempre dizia, a gente não deve perguntar qual tecnologia usar, mas a gente deve perguntar o que a tecnologia pode fazer para melhorar o processo de ensino-aprendizagem que você está fazendo, relacionando ao professor, né? Porque eu acho que o sentido é esse. O sentido é a tecnologia fazer sentido em sala de aula. E não você usar tecnologia só por uso, porque alguém obriga você a usar. Porque senão você vira um gestor de ferramentas. Você tem 1 milhão de tecnologias, de IAs lá dentro. Hoje vamos usar essa. Amanhã vamos usar essa. Não dá conta. Não dá conta e assim, eu acredito muito que isso perde sentido. Porque você precisa ter intencionalidade no uso, né? O que você quer atingir, por que você quer atingir isso, né? E qual o resultado esperado disso, né? Quando a gente entende isso, a gente consegue extrair o melhor da tecnologia. Aí a gente reúne tudo em relação à tecnologia em sala, na vida, etc. Eu acho que o segredo está aí, em você entender os comos e os porquês para você conseguir extrair o máximo da tecnologia e que isso faça sentido para você realmente, que o resultado seja aquilo que você espera, né? Ou o máximo próximo possível. Agora, na sua opinião, fazer uma jogada bem rápida, assim, pergunta-resposta, bem rapidinha. Hoje, qual é a melhor IA para um bom texto? Gemini e GPT, pode ser duas? Pode. Tá. Para criar vídeo? HeyGen. HeyGen. Imagem?
GPT está se mostrando muito bom. O GPT? É. O HeyGen é para fazer vídeo. É. Ele edita, faz tudo? Hoje sim. Já faz tudo. Você precisa interagir, né? Tá. Mas faz muita coisa sozinho já. Para fazer apresentação, slides. Você faz algum? Já usou? Eu não sei te dizer uma. Mas o GPT faz. Faz, o GPT faz, o Claude faz, o Gama é uma ferramenta. Você está falando muito no Claude. Eu nunca entrei nesse. Qual é o charme do Claude? Fala aí. Olha, eu não ganho nada deles, obviamente, eu pago para usar eles. Paga para usar, mas o que é que ele tem de tão especial? É uma das ferramentas que está no topo, não só aqui, mas no mundo todo, né? Questão de usabilidade, questão de assertividade, questão de funções possíveis para uso, que ele vai desde uma pessoa que está iniciando até um programador, um desenvolvedor, né? Então, eu acredito que hoje é a ferramenta mais completa do mercado. Eu uso basicamente só Cloud hoje. Então, para tudo isso que eu falei, tudo que eu falei agora, vídeo, texto, imagem, ele faz? Faz. Tudo dentro dele. Só precisava dele, já faz tudo. Faz tudo. O que a gente pode usar é integrações, né, conectores, que a gente chama dentro do Cloud. Você cria uma interface, cria um simples aplicativo, digamos assim, aí você pode usar a API da OpenAI, do GPT, você pode usar a API do Gemini para criar vídeos. Já complicou demais. Vamos para o básico. Google, né? Pode a API do Google, que são conectores com as IAs direcionadas para cada tipo de demanda que você quer, né? Então aí você cria uma interface, aonde? Dentro do Cloud, né? Eu defendo, não é que eu defendo, é que pro uso que eu tenho, para a experiência que eu tenho e para os resultados que eu obtive, hoje a minha principal ferramenta de uso é o Cloud. O Cloud. Agora, só para a gente fechar o nosso contexto, agora vamos chegar num ponto que é bem sensível. Quais são os principais desafios éticos da IA, na sua opinião hoje? A parte de regulação, né, que a gente já comentou antes, já falou bastante também, é necessário, é preciso para você ter um uso. Tem muitos que são contra porque dizem que vai limitar muito o resultado. Eu não vejo isso, eu vejo que é algo necessário para a gente ter. A parte da ética, ela precisa ser entendida mais, esse conceito de como eu uso, para que eu uso, e quem vai se beneficiar do resultado que eu obtenho disso, né? Porque a gente sabe que hoje, além da própria internet, ela ser um campo aberto de informações e de disseminação de qualquer tipo de coisa, com a liberdade que as pessoas hoje têm com a inteligência artificial, de mudar rosto, de mudar voz, de clonar pessoas. Então, eu acho que qualquer desvio de caráter, qualquer coisa que você imagine, você consegue largar na rede e milhões de pessoas têm acesso àquilo, né? Então, uma preocupação muito grande que eu tenho com a IA é em relação a isso hoje. É as pessoas que não sabem usar de uma forma correta, digamos assim, né? Mas mesmo assim usam. E não tem, muitas vezes, noção do tamanho que isso pode chegar, das ações que elas têm em relação a isso. Em uma palavra, qual é uma característica do ser humano que mais vai destacar ele numa era dominada por IA? Eu tenho uma palavra. Quando você disser a sua, eu digo a minha. É só uma? Só uma. Uma Deus. Característica do ser humano que vai destacar ele numa era de IA. Criatividade. O meu é curiosidade. Gosto das duas palavras. Mas uma pessoa curiosa. Porque, assim, quando eu falo curiosidade, eu não estou falando daquela pessoa curiosa para saber. Sim. Curioso de estudar. É aquele autodidata que estuda, que lê, que sabe falar sobre tudo, que de tudo ele entende um pouco. Essa pessoa que de tudo entende um pouco, ele sai na frente. Concordo. Porque a IA, ela vai trazer a informação, você tem que ter minimamente o conhecimento do que você está recebendo. Para evitar alucinações,
para você evitar repassar informação incompleta ou incorreta. Então, um profissional, um ser humano curioso, ele voa com a IA. Isso é bem verdade. O nosso episódio é um episódio bem, digamos assim, disruptivo. Porque não é aquele tema que a gente vai conversar sobre moda, maquiagem, beleza, não é isso. Então, nem todo tema no SejaCast vai ser aquele tema de florzinha rosa, mas é a gente trazer conteúdo que é muito do teu dia a dia, da tua vida, do necessário. Porque a IA hoje é necessário. Como sempre, em todos os episódios, trago um livro para indicar para o público. E eu estou gostando muito dessa ideia, de trazer um livro e dizer, e hoje não poderia ser diferente. A gente falou sobre educação, que é o nicho que o Márcio atua, e o livro que eu vou indicar hoje é Aí Vem a Nova Educação. É um livro extremamente disruptivo, que fala de um futuro, ele é até ousado, o livro é bem ousado, porque ele fala de um futuro que hoje você diz assim, nossa, parece coisa de filme, mas não é, está mais perto do que a gente imagina. Aí Vem a Nova Educação, do David Stephen, da editora Telesapiens. É um livro que está muito voltado para o público de educação, tecnologia, e eu deixo essa indicação para vocês. E eu queria compartilhar uma experiência muito pessoal com vocês. Quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que eu trabalho com publicação de livro, eu preparo palestra, eu desenvolvo mentoria, eu conduzo o SejaCast e existe alguém que participa intensamente desse processo, é a Luma. A Luma é o nome que eu dei à minha assistente, que me ajuda com o ChatGPT. Ela me ajuda a organizar ideias, estruturar capítulos, construir roteiro, revisar texto, expandir possibilidades criativas. Mas existe uma coisa muito importante. A emoção, ela continua sendo minha. A história, ela continua sendo minha. A experiência, ela continua sendo minha. Todo o meu contexto emocional está dentro de tudo que eu escrevo. A inteligência artificial, ela não escreve a minha vida. Ela amplia a minha capacidade em transformar isso em conteúdo. E talvez essa seja a grande mensagem que eu quero deixar desse episódio para vocês. A IA, ela não veio para substituir a essência humana, mas potencializar aquilo que temos de melhor. Hoje a gente entendeu, sim, que a IA, ela não é apenas uma inovação tecnológica, tá claro isso. Ela representa uma mudança de mentalidade. Quem aprender a utilizá-la terá mais tempo para criar, para pensar estrategicamente, cuidar de pessoas e desenvolver aquilo que nenhuma máquina consegue reproduzir completamente. Sensibilidade, propósito, empatia, humanidade. Talvez o maior desafio dos próximos anos não é competir com as máquinas, e sim aprender a usar a máquina para revelar a melhor versão de nós. Poético isso, não é? E eu termino como sempre eu gosto de lembrar, pratique quem você quer ser, inclusive na forma de como você escolhe aprender, evoluir e construir o seu futuro. Muito bom conversar com você, uma conversa serena, cirúrgica, calma, sem muitas afetações, mas necessária. Muito obrigada pela sua participação e deixa aqui a sua palavra final para o público para o nosso encerramento. Agradeço demais esse espaço, Mônica, é uma honra estar aqui no SejaCast, né? E eu queria terminar não justificando, né? Mas durante todo o episódio eu falei da IA como assistente, né? Muitos vão falar assim, mas então você não está usando tudo que ela pode te oferecer. É pelo contrário, eu sei o que ela oferece e por isso eu vejo ela como assistente, porque eu não entrego tudo para ela fazer sozinha, né? Eu dou direcionamento, gero a estrutura e ela realiza para mim, né? Então, o meu lado humano permanece, prevalece e vai continuar prevalecendo. É isso aí. Eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, dá o joinha e manda esse episódio para um monte de gente que precisa abrir a mente, verdadeiramente, para ter um aliado, a inteligência artificial. Até o próximo episódio.